Desde o descobrimento do Brasil, os índios lutam para manter suas terras. A Constituição de 1988 reconheceu que somos um país multiétnico e concedeu direitos aos povos indígenas. Mas isso não acabou com a invasão de terras por não índios. Em Pernambuco, a Justiça deu prazo para que famílias de agricultores desocupem a reserva dos Pancararu. A repórter Thalita Marques foi até lá e mostra essa história para a gente. Estamos na terra indígena Pancararu, no sertão de Pernambuco. Aqui, a cultura dos índios, dominados no passado pela colonização portuguesa, permanece bem viva, como o toré e o ritual dos encantados. Ao todo, são pouco mais de 8.100 índios, que vivem basicamente da agricultura familiar. Com o passar do tempo, a comunidade cresceu, mas as terras não, e ficou cada vez mais difícil produzir o próprio alimento. E se prestar atenção, nós estamos em local de serra. É só serra, então nós indígenas, alguns já estão desmatando as serras para poder fazer roça, para poder fazer casa, porque nós não temos mais espaço aonde construir nossas casas e construir nossas roças para a gente poder produzir e tirar o nosso sustento. Só que essa situação está perto de mudar. A Justiça Federal determinou a desocupação de cerca de 2.000 hectares de terras que pertencem à aldeia Pancararu. O decreto da homologação do território, que fica no município pernambucano de Jatobá, foi assinado há mais de 30 anos. Em 1940, foi feita a primeira demarcação da terra Pancararu pelo SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio. O território demarcado inclui toda essa área, que abrange parte dos municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, somando 8.100 hectares. Mas, até hoje, cerca de 20% deste território estão ocupados por não índios. Boa parte desses moradores vive na região desde que nasceu. São pequenos agricultores familiares que construíram 4 comunidades que moram há mais de 300 anos e não podem ficar à margem da sociedade. Tendo em vista que há muitos idosos e pessoas que vão perder não apenas a questão financeira, nós vamos perder também a nossa cultura, a nossa condição religiosa, o nosso jeito próprio de viver. Mas os Pancararu reivindicam essa terra. Eles dizem que, além de ter um vínculo afetivo, a área é ideal para a agricultura dos indígenas. Essas terras, elas são mais férteis. Elas hoje estão localizadas quase, eu posso dizer, numa planície, em terras planas. Na tentativa de fazer uma desocupação pacífica, a Justiça Federal mediou alguns acordos entre os não-índios e os líderes da aldeia. Mas os prazos não foram cumpridos e o clima ficou tenso. Os líderes da aldeia Pancararu passaram a fazer parte do Programa Estadual de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. É porque devido a muitos comentários nas redes sociais, né, que eles colocam, e aí o juízo, junto com a federal, achou conveniente de a gente ter uma parceria com a segurança do Estado, né, direitos humanos, e então a gente pedir proteção, né, e eles deram. Mas quando ia começar a desocupação com a força policial, os não-índios entraram com um novo pedido à Justiça. Queriam o pagamento antecipado das indenizações e a garantia de terras férteis para todas as famílias que seriam retiradas do local. Nós entramos com a grau de instrumento, dizendo por que ele não saiu, porque ele não é contra os índios. A terra, está claro que a terra foi homologada como área indígena. O que nós estamos reivindicando é o direito de continuar sendo cidadão e ter onde produzir, sair de uma terra e ir para outra. E isso nem o governo, nem os órgãos foram capazes de dar. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou, por unanimidade, o pedido dos ocupantes não índios. Os desembargadores se basearam na decisão final do título de reconhecimento das terras do povo Pancararu em 2010. Se fixou que se estava apenas dando cumprimento ao que tinha sido determinado no título, ou seja, na sentença, e que a sentença não havia feito nenhum condicionante. Na verdade, a lógica, né, defendida pelos agravantes era exatamente inversa. A sentença disse: saiam para ter direito à indenização, saiam
para serem realocados em outras áreas, e não o contrário. Segundo o INCRA, as famílias com perfil de agricultores vão ser realocadas para o reassentamento Abreu e Lima, em Tacaratu, que fica a 18 quilômetros da terra indígena. E estão depositados em juízo mais de 5 milhões de reais para essas indenizações. O levantamento do INCRA indica que das 347 famílias, 153 têm perfil de clientela de reforma agrária e fazem jus ao reassentamento. Então, o INCRA está providenciando esse reassentamento, ofertou 95 vagas no PA Abreu e Lima, que é no município de Tacaratu, próximo à terra indígena, para que haja esse reassentamento, mas há uma recusa sistemática dos poceiros em se deslocarem para essa área. Do total, 45 famílias aceitaram as condições do INCRA e deixaram as terras indígenas, mas a maioria não aceitou. E a nossa reivindicação é que tenhamos condições e terras para sobreviver no município de Jatobá, porque o Abreu e Lima é em outro município e é uma terra inviável. Mesmo diante das reivindicações, o magistrado explica que a decisão levou em conta os direitos dos povos indígenas previstos na Constituição Federal. Que é justamente o que dispõe o artigo 231 da Constituição, quando defere aos índios a proteção às suas terras, os costumes, a sua história, e não havia por que, nesse caso, prevalecer um direito de moradia, que inclusive poderia ser, não está deixando de ser também assegurado, mas em outro local. Com isso, foi definida, então, a retomada imediata do plano de desocupação das terras indígenas. E enquanto elas não são asseguradas, a aldeia segue com suas tradições, pedindo orientação aos ancestrais do povo Pancararu. Nós vamos continuar mantendo a nossa fé, com a paciência e a sabedoria que a gente adquiriu dos nossos mais velhos, esperando e confiando na justiça.